Primeiro eu sempre começo falando sobre a situação da pandemia no mundo, né? É muito importante a gente entender que o Brasil é um país que ele está sofrendo uma situação epidêmica e essa situação nem sempre pode ser a situação do mundo. A Europa é um continente, praticamente do tamanho do Brasil também, que também está passando por uma outra situação em outro hemisfério. Então, toda a questão climática, toda a questão de comportamento humano é diferente entre as regiões do mundo. Então, primeiro eu passo o panorama mundial, por quê? É importante a gente entender que mesmo que o Brasil esteja provavelmente entrando em uma nova onda de aumento de casos de Covid, o mundo não está nesse momento. O mundo está caminhando, continua caminhando para uma redução de casos e redução de mortes. O último relatório da OMS, que está aí na descrição também, vocês conseguem acessar o link. É bom sempre atualizar, ele sai uma vez por semana, tá? Vocês veem que os casos hoje, eles estão praticamente nos níveis que eles estavam em julho do ano de 2020, quando a pandemia estava no início, né? Então, a gente tem bons motivos para acreditar que sim, a pandemia continua caminhando para o fim. A gente tem que olhar sempre a curva de óbitos, que ela deu uma estabilizada, ela está caindo bem mais lentamente, o que é ruim, tá? Significa que a gente não está conseguindo proteger os mais vulneráveis ou que o número de casos está mais alto do que está mostrando aqui. Tem a questão dos autotestes, né? Que acabam subestimando o número de casos total. Então, a gente vai ver menos casos mesmo, e a gente tem que olhar bastante para a curva de óbitos, porque é ela que vai guiar a nossa sensação com o que está acontecendo na pandemia. De qualquer forma, ela demonstrou aí, segundo o relatório da OMS, cerca de 10% de queda em relação à semana anterior, a níveis mundiais. Isso não significa que no Brasil está acontecendo o mesmo, como eu acabei de falar. Só que a gente não vê um novo pico e nem um aumento de óbitos, a gente não está vendo um comportamento de aumento de óbitos, o que nos sugere que sim, a variante nova que esteja circulando aí, ela não está levando a uma maior severidade da doença, e que esse nível de transmissão, por mais que ele esteja aumentando e por mais que ele esteja subestimado, não está sendo suficiente para aumentar os óbitos. Então, a nível mundial, boa notícia, beleza? Vamos falar sobre quinta dose também, Zênia, tá? A nível mundial, não há motivos de preocupação de que a gente vai viver uma pandemia de novo e, na verdade, a gente está vivendo uma pandemia de novo, a gente já está vivendo, mas é que a gente vai viver um aumento de casos absurdo a nível mundial. Então, por enquanto, a nível mundial, não precisa se preocupar, tá? Mas, quando a gente entra para as notícias do Brasil, eu simplesmente digitei no Google, tá? Vocês vão ter esses mesmos resultados aqui. Eu digitei BQ1 Brasil Covid no Google e veio essas notícias. Então, é muito importante mencionar isso porque já a gente estava numa calmaria, né, em relação à Covid, principalmente também em relação às notícias de Covid, em função ali do período eleitoral. Sempre falo com vocês que período eleitoral, essas questões políticas aí, elas mudam o foco da mídia e a gente acaba, a mídia vai falar de coisas que têm mais audiência, que dão mais audiência, né? Com a eleição acabou, agora vem essa questão de transição aí e tudo, né? Mas a Covid ela volta ao radar porque existe uma necessidade de a gente falar sobre esse assunto e a mídia acaba divulgando isso. Então, pessoal, eu sinto que muitas vezes o sentimento do público que me segue, o sentimento dos brasileiros em geral, ele é muito variável com relação ao que está sendo noticiado e não com relação ao que está sendo divulgado em dados. Então, quanto mais notícias sobre a variante BQ1, mais preocupados nós estaremos, o que é normal, mas a gente tem que sempre olhar para os dados, tá? E o que está sendo noticiado? São Paulo confirma 2 casos da variante BQ1 da Omicron. Aumento de positivos em testes de subvariante BQ1. O que se sabe sobre a nova onda de Covid no Brasil? Colocaram até aqui entre aspas, né? No caso nem é aspas, né? Acho que é apóstrofe que chama. Falando que tem uma nova onda acontecendo, ou seja, já confirmaram uma nova onda. Nova onda de Covid. O que se sabe sobre a variante da Omicron BQ1? Aqui não está dando para ler, mas eu vou ler para vocês. Detectada no estado do Espírito Santo nesta segunda, estima-se que a nova variante já esteja circulando em diferentes locais do país. A atualização da vacinação é eficaz contra casos graves. Só que nessa outra notícia aqui embaixo, Covid-19, sublinhagem BQ1 circula no Brasil e pode se espalhar com mais facilidade. O que é uma verdade, tá? Eu vou falar para vocês, ela tem uma vantagem de transmissão. Doses aplicadas da vacina no país apresentam proteção contra a subvariante, mas o nível de eficácia é menor. Então a gente já começa a ficar assim, peraí. Então quer dizer que a vacina está diminuindo a eficácia? Será que a vacina piorou e tal? Né? Outra coisa, mortes. Vocês também vão ver várias notícias de morte, né? A primeira morte relatada em decorrência da contaminação pela nova subvariante da Omicron. Então, o que é isso, pessoal? Não significa que a BQ1 dominou o Brasil. Não significa que a
que a BQ1 está causando um aumento expressivo do número de casos e nem que ela causou uma nova onda como está sendo noticiado aqui. A gente tem que olhar os dados. Só que como agora o foco voltou para a Covid, vocês vão ver notícia de morte, vocês vão ver São Paulo confirma 2 casos da variante BQ1. Por que não noticiaram, por exemplo, que São Paulo confirmou 30 casos da variante B2.10.5, que é uma variante que estava circulando no Brasil antes? Então, agora, os holofotes mudaram para a BQ1, porque é isso que está dando cliques, né? Então, se vocês pegarem também as tendências do Google lá, vocês vão ver um aumento de pesquisas muito grande em BQ1. Então é normal que aconteça isso, mas o que eu quero passar é, vocês têm que ler essas notícias de cabeça fria, porque agora vocês vão ver muita coisa sobre variante BQ1. Não significa que aumentou o número de mortes. Detectar uma morte da variante BQ1 em São Paulo é extremamente esperado e normal, porque já era uma variante que está sendo monitorada aí desde julho pela OMS, que ela surge ali na casa de julho. Ela começa a apresentar os primeiros casos, ela vai explodir lá na Europa. E agora, 2 semanas atrás, né, saíram os dados e eu comecei a fazer o vídeo. Fiz o vídeo 8, 9 dias atrás, sábado. E já tinha evidência de que ela estava circulando no Brasil, porque quando está explodindo um surto na Europa, ela já está circulando no Brasil. Tá? Então não tem muito que preocupar, não. Era esperado. Então o que os dados mostram? Na Europa, o que aconteceu com a variante BQ1? Tá? Aqui eu coloquei o gráfico do Brasil em relação à Europa, beleza? O Brasil é um país muito maior e detecta muito menos casos, isso é dado de casos confirmados, então acaba que a nossa curva ela vai ser muito menor do que França e Alemanha, que detectam muito mais casos, ok? Mas você tem que ver o comportamento da curva. Então o que está aparecendo, pelo menos na Europa, tá? Diferente do Brasil, é que a Covid ela vem em surtos sazonais. Tá vendo? Você tem ondas sazonais aí ao longo do tempo. Praticamente de 6 em 6 meses você vai ter uma onda, né? E agora, essa onda da BQ1, que já passou por lá, a BQ1 não causou um aumento de casos grande, igual foi as outras variantes, igual a variante Ômicron original, tá? Ela causou esse aumento de casos aqui, ok? E o Brasil não causou nada. O Brasil está numa calmaria absoluta, um silêncio em relação à Covid que até preocupa um pouco para quem quer acompanhar dados. O pessoal da Fiocruz está falando que os dados estão entrando muito atrasados, mesmo aqueles dados do Infogripe estão entrando com semanas de atraso. Os dados de hospitalização estão entrando com semanas de atraso, o que é preocupante, porque era o dado mais confiável que a gente tinha. E, além disso, não estão fazendo teste em todo mundo que está entrando no hospital. Então, é um problema que, assim, parece que acabou o dinheiro, né, pra gente fazer teste em todo mundo, acabou a Covid não é mais importante e tal, e a gente perdeu a vela, né, de como é que você vai ver de onde que estão os casos. Você perdeu a luz que estava iluminando esses casos. Então agora, para a gente acompanhar a pandemia, tá muito difícil no Brasil, tá? Sim, os dados estão muito pouco confiáveis, o nível de incerteza está muito grande, por quê? Aquele negócio que eu falei lá em janeiro, o pessoal me criticou falando que estava errado. Autoteste, galera, não é um negócio simples. Você não, eu sou biomédico, tenho que defender minha classe, mas nós, como biomédicos, somos habilitados para poder fazer, para laudar exames. E não é simples você dar um diagnóstico e você laudar um exame, dar um resultado de um exame. Inclusive, o diagnóstico ele é baseado na clínica também, né? Então, o médico que daria o diagnóstico, o biomédico, ele lauda o teste com o resultado. As pessoas estão interpretando o autoteste errado, elas não estão fazendo o teste na hora certa, e tudo isso está combinando com essa curva aqui. Tá sumiço dos dados, um sumiço geral dos dados. Então, a gente realmente não sabe o que está acontecendo no Brasil, não sabemos se a gente teve essa onda antes ou se é agora que está tendo, tá? E agora, a Alemanha e França realmente tiveram. O que os especialistas lá da Universidade de Washington comentaram sobre isso é que o aumento de casos ele veio, fez um pico e agora já caiu, sugerindo que essa variante não tem capacidade de sustentar a transmissão perante a variante BA5, tá? Vou mostrar para vocês depois a porcentagem dela em relação à variante BA5, que era a variante predominante. Só que quando você olha o número de mortes, pessoal, isso aqui que preocupa, tá? Ela, apesar de não conseguir fazer essa transmissão sustentada, ela conseguiu elevar significativamente o número de óbitos em Alemanha e França, países desenvolvidos que fazem um número de testagens muito bom.